Então vamos lá. Tá gravado. Bom dia, pessoal. Bom dia, mais um Café com o professor Ricardo Ziegler. Estamos aqui uma segunda-feira de carnaval para gravar a correção da questão discursiva da prova da Polícia Militar de Santa Catarina, prova oficial da Polícia Militar de Santa Catarina. Essa prova consistiu em quatro questões discursivas, né? Sendo que a última foi de direito penal militar. As três primeiras envolveu questões relacionadas ao direito constitucional, direito administrativo e direito penal, penal e processual penal. E tinha uma redação sobre ordem pública no final, um tema importantíssimo. Aliás, todos os temas dessa prova da Polícia Militar de Santa Catarina são temas que vocês têm que dominar, certo? Para quem está se preparando para o oficial da Polícia Militar, são temas que vocês têm que dominar, tem que estar na ponta da língua, certo? A gente vai falar sobre questão do ingresso forçado em domicílio, certo? Jurisprudência do STF a respeito desse tema. A gente vai falar sobre responsabilidade civil do Estado em caso de operações policiais. A gente vai falar, né, sobre crimes que admitem prisão temporária e interceptação telefônica. Talvez esse último tema, né, se não seja um tema assim, que é lógico, muito importante que vocês saibam, né, a última questão bastava o conhecimento da letra da lei, mas o outro era hipótese de crime militar. E mais uma vez, lembra que a gente fez uma questão da Polícia Militar de Rondônia, trabalhando livramento condicional, suspensão condicional da pena, certo? Quando que cabe, quando que não cabe. Mais uma vez, uma pergunta aqui na prova da Polícia Militar de Santa Catarina sobre esse tema. Então, muito importante revisar esse conceito, até porque uma alteração do Código Penal Militar, a questão da suspensão condicional da pena, teve alteração, não está equivalente ao Código Penal comum. Beleza? Então, fiquem bastante atentos a isso. O que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai ser a primeira parte da nossa correção, a gente vai corrigir as três primeiras questões, e na segunda-feira que vem a gente corrige a última questão de penal militar e fala sobre esse tema importantíssimo que você tem que dominar sobre os aspectos constitucionais da ordem pública e qual o papel da Polícia Militar nesse contexto, né? O que é essa ordem pública? Como é que você definiria isso numa prova discursiva? Então, a gente vai dotar vocês com subsídios para que vocês possam escrever um bom texto a respeito desse assunto, caso ele tenha, né, apareça na sua prova. Então, vamos lá. Primeira questão aqui, primeira questão discursiva da prova da Polícia Militar de Santa Catarina. Então, vamos lá. Às 14 horas de um dia útil, uma equipe da Polícia Militar dirigiu-se a um edifício que conjuga apartamentos residenciais e salas comerciais, nas quais funcionam escritórios de profissionais liberais. Um grupo de policiais, dando cumprimento ao mandado oficial de busca e apreensão, violou um escritório profissional cujo interior havia pessoas. Outro grupo de policiais violou um apartamento residencial ao perceber a fumaça típica de incêndio que saía por debaixo da porta da entrada. Um terceiro grupo de policiais violou outro apartamento residencial ao escutar gritos de socorro provenientes do seu interior. E um quarto grupo de policiais, sem ordem judicial, ingressou no apartamento com o consentimento do morador para buscar um instrumento de crime objeto de investigação criminal. Aí, considerando a situação hipotética acima, disserte acerca da inviolabilidade do homicídio, segundo a Constituição Federal, abordando os seguintes aspectos: o significado e abrangência do conceito de homicídio, era um ponto que você deveria escrever a respeito, né? E o segundo, hipóteses relatadas na situação hipotética que autorizam a violação do homicídio. Então, você tinha dois tópicos aqui para falar. Se qual é o conceito, né, de domicílio no contexto constitucional, isso é muito importante, a gente vai falar aqui agora, e, dentre as hipóteses que ele elencou da atuação policial militar, quais que foram legítimas, quais que foram que autorizariam a violação do domicílio. É porque quando a gente lê assim, o grupo de policial violou o domicílio, e já fala, rapaz, tem alguma coisa errada aí, né? Mas vamos analisar com calma aqui cada um desses contextos, beleza? Então, primeira coisa, tá, pessoal?
quando a gente fala em domicílio, o conceito que nos vem à mente é o conceito do Código Civil. Que domicílio é o lugar onde a pessoa estabelece sua residência com ânimo definitivo, a vontade de permanecer naquele lugar definitivamente. Acontece que, para a Constituição Federal, esse conceito é um pouco mais amplo, né? Ele envolve, inclusive, a terminologia casa. Então, a casa é inviolável, né? Ninguém nela pode entrar sem consentimento do morador, salvo em flagrante delito, desastre, por prestar socorro ou, durante o dia, por determinação judicial. Beleza? Então, você, se lembrando do artigo 5º, inciso 11, você já matava a primeira parte da questão, certo? Primeira parte da questão, né? Então, um conceito, você poderia escrever, olha, o conceito de domicílio para a Constituição é um conceito mais amplo do que a norma, né, prevista no Código Civil, e envolve, certo? Um aspecto de não só o local onde o indivíduo tem a sua residência, mas também um, qualquer ambiente, né, não aberto ao público, que ele desenvolve as suas atividades profissionais, obviamente a sua residência, e também, pessoal, uma outra norma que você deveria lembrar é o Código Penal. Quando ele trata do crime de violação do domicílio, ele dá a definição de casa. Ele diz, olha, a casa compreende qualquer compartimento habitado, um aposento ocupado de habitação coletiva, ou um compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce atividade ou sua profissão. Então, são os três aspectos ali que você deveria ter colocado na sua prova, nessa primeira introdução. Eu sempre recomendo vocês, nessas questões discursivas, que eles pedem tópicos que vocês respondam diretamente, até para você ter espaço. Né? Parece 30 linhas parece muito, mas quando você começa a escrever, ainda mais se for um tema que você tem uma certa familiaridade, ele você depois quando você vai querer escrever mais ou a resposta direta, né, do que ele está te perguntando, às vezes você não tem espaço. Então, isso é a recomendação que eu faço. Então, tentem responder diretamente no meu cafezinho aqui, antes que ele esfrie, né? Beleza? Então, primeiro ponto, conceito de domicílio para a Constituição Federal é um conceito mais amplo do que o da norma civil. Ele compreende não só a residência, né, mas também qualquer aposento, né, qualquer habitação coletiva, como um quarto de hotel que esteja ocupado, ou então um escritório onde a pessoa exerce sua atividade profissional. Ponto. Daí, nós passaríamos, né, para as hipóteses. Eu trouxe aqui também, tá, pessoal? A gente vai dar uma lida nessa aqui, que é, vamos dizer assim, a jurisprudência paradigmática sobre ingresso em domicílio, né, em circunstâncias criminais para o STF, tá? O informativo 806 é o recurso extraordinário, 606-386. Tem aqui o julgado, a gente vai estudar um pouquinho sobre ele, beleza? E nesse julgado ele define, né, para o STF, o que vem a ser casa. Então, a casa é toda a estrutura, então, inclui o quintal, a garagem, o porão, certo? Tudo aquilo que estiver na propriedade do indivíduo. Isso é importante, tá, pessoal? Eu lembrei aqui de uma coisa. Vocês sabem que polícia gosta de contar a ocorrência, né? Eu lembro de uma ocorrência que eu atendi, né? Eu estava de coordenador de policiamento como cadete, né? No terceiro ano a gente já estava exercendo essa função. Em virtude da pandemia, não tinha mais razão de ficar lá na academia, né? A gente já ficou exercendo as funções de oficial nas unidades. E a gente foi atender uma ocorrência, e ó, curioso, né? Quem ligou foi o vizinho da pessoa, porque a pessoa era muda, né? Ela não conseguia falar. Ligou avisando que alguém tinha entrado na casa dela. Os cachorros latiram, tudo mais, a gente foi lá, chegamos, mas na hora que a gente chegou, o vizinho não estava. Só estava a pessoa que era muda e tá. Rapaz, eu não lembrava. A gente tem instrução de Libras, cara, lá na academia. Mas eu não lembrava muita coisa. Né? Eu falei, ah, só boa noite, né? Sou policial. Só isso que eu sabia falar. E fiquei esperando alguém aparecer para tentar traduzir, para ela passar para a gente quais são as características, né, do camarada que tinha entrado na casa dela. Até que chegou o vizinho que sabia se comunicar em Libras direitinho e explicou para a gente quais eram as características da pessoa. Tá? Deu uma ronda lá. E que acabamos achando um indivíduo.
Aí prendemos ele, chamamos a pessoa, né, para fazer um reconhecimento. Falou, não, foi esse camarada mesmo. E aí, você tem que saber esse conceito de casa para saber como é que você vai desenrolar esse tipo de ocorrência, né? Ele não entrou dentro da casa dela, entrou só no quintal, né? Era um craqueiro lá, estava noiado, entendeu? Pulou o portão lá, talvez quisesse pegar alguma coisa, não, não falou, né? Não falou qual foi a ideia. Na hora que o cachorro latiu, ele fugiu. E aí, qual foi a solução, né? Naquela situação? A gente fez um termo circunstancial de ocorrência, né? Porque violação do domicílio é um crime de menor potencial ofensivo, né? E aí, você podia, mas ele não entrou na residência dele, entrou só no quintal. Não, mas também, né, configura o crime de violação de domicílio. Basta entrar na propriedade ali, no quintal da pessoa, estava configurado esse crime, beleza? Então, foi feito um TCO, né? E o camarada foi liberado lá, no local mesmo, só assinou o termo de compromisso. Foi um trabalho, né, danado isso aí. Depois de um ano, teve uma audiência, né? E, enfim, coisas do serviço policial. Beleza? Compartimento de natureza profissional também abrange o conceito de casa, então escritórios, gabinetes, né? E aposentos de habitação coletiva, parte de hotel, parte de pousada, né? Desde que ocupados, ainda que seja ocupação temporária também, estão no conceito de casa. Beleza? Passado o conceito de domicílio para fins constitucionais, certo? Vamos trabalhar aqui as hipóteses que a questão nos trouxe, né? Então, a primeira hipótese, primeiro ponto relevante. Começa a questão falando às 14 horas, né? Às 14 horas, no dia de semana. Beleza? Ou seja, durante o dia. Então, a primeira hipótese falava cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão entrou no escritório profissional. Ok, escritório profissional corresponde ao conceito de homicídio para fins constitucional. Mas a violação está dentro dessa hipótese aqui, né? Durante o dia, por determinação judicial. Tranquilo. Então, uma hipótese legítima. Né? A segunda hipótese, ele fala do grupo de policiais que entrou num apartamento residencial ao perceber uma fumaça típica de incêndio que saía por debaixo da porta de entrada. Então, a casa é dele violada, ninguém nela pode penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou desastre. Opa, peraí, um incêndio não é um desastre? Não estaria também abarcado, talvez, no hipótese de estado de necessidade? Eu estou aqui entrando, vou estar suprimindo, né, um direito, violando um direito, que é o direito à privacidade, à mobilidade domiciliar, causando, de repente, um dano na porta, certo? Para salvar uma vida, para salvar o restante da propriedade. Então, essa hipótese também, né, entendemos que foi legítima a entrada dos policiais. Então, numa hipótese de um desastre, certo? Eles violaram o domicílio. Próxima hipótese, violou outro apartamento ao escutar gritos por socorro provenientes do seu interior. Então, Também. vamos lá, mais uma hipótese de violação do domicílio, ou seja, ingressou sem consentimento, ok? Mas entendemos o quê? Foi constitucionalmente admitida. Estamos aqui para prestar socorro. Alguém está gritando por socorro, ou seja, pode ser uma hipótese legítima de defesa de terceiro, né? Pode ser uma questão também em virtude do incêndio, enfim, foi para prestar socorro, beleza? Então, é uma hipótese também constitucionalmente autorizada. Por último, tá? Sem ordem judicial, sem ordem judicial, ingressou no apartamento com o consentimento do morador. Com o consentimento do morador. Beleza? Então, a casa às vezes violava do indivíduo. Nela podendo penetrar, nela, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento. Mas aqui não foi sem consentimento, foi com o consentimento. Beleza? Foi com o consentimento. Não foi hipótese de Hum, flagrante delito. Tá? papai da cozinha? Morador, até porque foi para aprender objeto de crime. Eu vou contar até uma ocorrência aqui para vocês. Olha aqui quem tá, Manu, me sacaneando, cara. Queria que eu tivesse fantasiado para a aula do carnaval. Sacanagem, né? Aí, é um curso profissional de polícia, né? Para ser fantasiado aqui. Pessoal, quem está entrando aí no Instagram, beleza? Não deixa
de clicar no link lá do Zoom, tá bom? Para assistir a aula ao vivo. Bom, então essa hipótese é a hipótese do consentimento. Tranquilo? Aí eu falei para vocês que eu ia contar uma história. Trata-se, inclusive, de um IPM, né, que fica encarregado certa feita. E a hipótese é a seguinte: os policiais militares receberam informação de um veículo Segunda com sendo zico. disparado contra outro veículo. Aqui em casa tá tipo Disparado segunda contra com outro veículo. zico. Receberam informação no grupo de inteligência com possíveis endereços e os locais que o carro estava passando. Foram lá atrás, patrulharam, acharam o carro, né, estacionado perto, próximo da residência. Chegaram na residência, certo? Chegaram na residência e informaram a situação. Olha, seu veículo está envolvido numa ocorrência de disparo, aconteceu isso, tudo mais. O camarada falou que não, aconteceu isso mesmo, mas foi há 2 dias atrás. Realmente me envolvi numa situação, né, de uma briga de trânsito, acabei sacando a arma, achei que também estava armado, né, com receio, confessou, tal. Aí, nesse momento, Entendeu? não posteriormente, a hipótese do flagrante delito, concorda comigo? Onde a neném Os caras pegou. falaram, olha, a gente vai Na ter que cama que aprender ela essa anda? arma, cara, Entendeu? porque Você vai buscar. ela está envolvida num crime. Passou a mão? Aí pediram com autorização para ele entendeu a situação, consentiu, né? Dá o meu pro papai pra você tomar café? Dá? O traço, Toma, papai. aprenderam a arma, beleza? Aprenderam a arma e, enfim, levaram para a delegacia. O camarada não ficou preso, tá? Por quê? Porque o ocorrência tinha acontecido 2 dias antes. Então não tinha flagrante delito, tá? Não tinha flagrante delito. Mas a arma teve que ser apreendida. Por quê? No Código de Processo Penal ele fala, no artigo 6º, que ao tomar conhecimento de uma infração penal, uma das primeiras providências é primeiro dirigir-se ao local do crime, né, e apreender os objetos que têm relação com essa infração penal. Então, a apreensão era legítima e foi feita com o consentimento dele. Lógico, teve uma discussão se ele consentiu ou não, mas, né, depois, pelo que a gente constatou, certo? É, pelo que a gente constatou, né, pelas testemunhas e tudo mais, filmagens dos próprios policiais, foi concedida a autorização, certo? Então, era uma hipótese de ingresso em domicílio, né, fora da hipótese flagrante, mas com consentimento do morador. Ah, tá durante a noite? Foi durante a noite. Mas foi legítimo, certo? Foi dentro dos parâmetros constitucionais. Beleza? Agora, vamos trabalhar, certo? Então, para vocês verem, essas coisas que a gente adquire, uma prova de esse conhecimento que a gente adquire durante a preparação, são conhecimentos que vocês vão aplicar na prática. Tá? Pão. Ora, Pão. ora Pão. Pão. vocês conduzindo uma ocorrência, certo? Porque vocês estão coordenando esse Não, filho. policiamento. Come tudo Teve de uma uma vez, ocorrência, é. vocês, Ódio. o Copom, né, a central, isso em qualquer lugar do Brasil, tá, pessoal? O Isso é 190 ele complicado, não vai né? passar ocorrência para vocês. Eles não Poxa, vão se tiver que ser despachar o pensar. ocorrência para vocês. Mas é seu dever apoiar as ocorrências dos policiais. Então, o policial vai estar envolvido em uma ocorrência, você vai chegar lá para apoiar, vai chegar para orientar, Tem que ser certo? por casa, né? Para sanar E dúvidas, aí, se tiver dúvidas sobre a legitimidade de determinada ação, beleza? Esse é o primeiro ponto. eu O segundo falo, ponto, você vai ser encarregado de inquéritos policiais militares, para receber uma verificar se informação houve do ou não um crime corpo, militar praticado por envolvido policiais militares. Se você não tiver parará, um conhecimento parará. jurídico bem Aí sólido, foram lá. certo? Você pode, 2 dias né, cometer equívocos você vai sérios, na você casa do pode cara e prejudicar não a tava carreira assim, de o cara. policiais, ou Professor, então, né, foi flagrante, não não, por 2 dias não, depois, né? não fazer com que a pessoa seja responsabilizada de Mas maneira suspeito que eu sou adequada. mudar. Então, o que você Não, aprende foram aqui, lá fazer na casa durante a dele. preparação são Dois coisas que vocês tipos. realmente, definitivamente, vocês vão aplicar na Se a prática. gente teve Tá? dificuldade Estou de trazendo isso prisão, busca e para apreensão, o dia a você dia. executar com ressalva a diligência. Eu não estou ouvindo da tua, não. Só um minuto. Só um minuto, pessoal. Deixa eu ver aqui. Já está mutado da Tuane aqui, pessoal.
Thaís, vou responder a 2 hoje também, tá bom? Segura aí. A 2 e a 3. Só no, a 4, que é sobre o crime militar, e a 5, que é a redação sobre a ordem pública, que a gente vai responder no outro dia. Beleza? Beleza, pessoal? Tranquilo aí quanto a essa questão? Eu trouxe aqui para vocês, tá? Uma jurisprudência que poderia gerar alguma dúvida em vocês sobre a última hipótese. Poxa, professor, mas vem cá. A questão não fala que ele entrou com consentimento. E só que não fala que ele filmou esse consentimento, ele registrou esse consentimento. Não tem uma decisão do STJ que fala sobre isso? Tem uma decisão do STJ que fala sobre isso, né? A decisão da sexta turma falou, olha, que os policiais, quando entrarem na casa do indivíduo com consentimento, eles devem registrar de vídeo, áudio, certo? De forma a não deixar dúvidas sobre o seu consentimento. Essa é a decisão da sexta turma do STJ. Presta bastante atenção nisso aqui. Essa decisão foi cassada pelo STF. Tá? Então, o ministro Alexandre de Moraes anulou esse acordo do STJ. Ele entendeu, tá? Presta atenção, olha o que eu estou falando. O Alexandre de Moraes entendeu que essa decisão do STJ ela viola a Constituição porque ela adentra, interfere no Poder Executivo. Ele falou que não pode acontecer isso. Está entendendo o que eu estou falando? O ministro Alexandre de Moraes falando que o Poder Judiciário não deve interferir nas políticas públicas do Poder Executivo. Foi isso que ele determinou. Então, ele não pode determinar que o Poder Executivo faça o aparelhamento das polícias, né, como medida obrigatória para executar buscas domiciliares. Certo? Então, essa decisão do STJ foi anulada. Inclusive, pessoal, toma muito cuidado. Vocês que estudam, né, às vezes por informativos, o que eu oriento vocês? Procurem, é lógico, você tem que estar, né, sabendo ali de alguns aspectos das decisões das TJs, mas o mais seguro para vocês, certo? É se pautar pelas decisões do STF, tá bom? É o mais seguro. Porque há divergências, ainda mais sobre esse tema, ingresso no domicílio, tá? Há divergências no próprio STJ. Quinta turma e sexta turma, às vezes não falam a mesma língua nesse tema. Como eu falei para vocês, a decisão paradigmática sobre ingresso forçado em domicílio é essa aqui do STF, tá? Recurso extraordinário 603/616 de 2015, em que a entrada sem mandado é lícita em período noturno quando aparado em fundadas razões, que devem ser justificadas. Que devem ser justificadas que indique dentro da casa que ocorre uma situação de flagrante delito. Beleza? Então, uma entrada sem justificativa, ok, é arbitrário. Mas se os agentes demonstraram que havia elementos mínimos que caracterizam fundadas razões, ou seja, uma justa causa para a medida, a entrada seria lícita. Como é que é o caso concreto aqui? Né, o caso que você tem que levar em mente, né, que foi balizado pelo STF. Os policiais estavam monitorando um carro que estava envolvido com tráfico de drogas. O camarada saiu de uma casa com um caminhão. Eles abordaram o caminhão, acharam 23 quilos de cocaína. Opa. O cara falou que não, estava recebendo a droga e o que que acontece? Havia uma probabilidade imensa de ter mais entorpecente dentro daquela casa. Eles falaram, resolveram entrar nessa casa, acharam mais droga em outro carro, certo? E aí, pautaram a situação num crime permanente, o crime de tráfico de drogas, a modalidade de depósito, é um crime permanente. Assim, ó, como outros crimes, sequestro, é, posse ilegal de arma de fogo, certo? Furto de energia elétrica, receptação. Então, o camarada está com um carro roubado dentro da casa lá. Certo? São todos hipóteses de crime permanente. Enquanto estiverem nessa situação, o flagrante se protrai no crime. A permanência, né, flagrancial se prolonga ao longo do tempo. E o ingresso, nessas circunstâncias, é legítimo. Beleza? A defesa sustentou a ilicitude das provas foi parar no STF. Ou seja, não, eles entraram sem mandado, é legal, tudo mais, só que não foi, certo? Não foi a tese da defesa que prosperou. O voto vencedor foi isso, olha, se você tem uma invasão, ainda que arbitrária, sem mandado judicial, mas avaliada em parâmetros anteriores à sua realização, ou seja, demonstra que o agente tinha uma segurança, né, elementos mínimos que caracterizaram a probabilidade de ter um crime, uma situação de flagrante acontecendo, essa entrada é lícita, certo? Ou seja, você tinha um acompanhamento prévio, né,
da situação, você tinha um caminhão que tinha acabado de sair da casa, você tinha a própria declaração. Ah, mas não foi, a declaração foi em sede policial, ok, mas foi o que foi utilizado do voto vencedor aqui. A declaração do camarada dizendo que não, que ele estava só entregando a droga, né? A droga não era dele e tudo mais. Então você tinha ali várias circunstâncias que legitimaram a atuação policial. E já aconteceu, tá, pessoal? Isso para quem está aqui assistindo. Não, tem nenhum colega de turma aqui, não. Às vezes aparece de tiro. Mas a gente já desenrolou uma ocorrência na Samambaia da mesma forma. Informação, camarada de motoboy passando droga, abordamos o cara, abordaram o baúzinho da moto lá, 2 quilos de maconha. Cara, a droga não é do cara. A gente sabe que não é, a gente sabe qual a casa que ele saiu. Né? E ele confirma, não, realmente a droga não é minha, estou levando para outro camarada. Pelo amor de Deus, me fala que eu abri o bico e tudo mais. Vamos lá na casa de onde ele foi, achamos lá mais droga. Né? Ocorrência lista. Ah, não, mas não tinha mandado, professor. Sim, mas eu estou falando de tráfico de droga. É crime permanente. Certo? No começo lá, o camarada, a mulher dele consentiu com a entrada. Na hora que ele viu que ele tinha entrado, falou, não, não, eu não autorizo a entrada, não. Eu falei, meu amigo, ó, você está numa situação de flagrante aqui. Vai entrar. Ah, mas é abuso de autoridade. Tá bom, vai lá na corredoria, mas você vai ser preso. Certo? Infelizmente, né, infelizmente, a nossa realidade é essa. As nossas ações são questionadas o tempo todo. Tá? Mas se você tem consciência, tem conhecimento jurídico da sua atuação, cara, é tranquilo, você responde, né, mas com a cabeça tranquila no travesseiro, a situação foi legítima. Então, assim, não deixem, né, às vezes a gente pô, escuta muita decisão do STJ, né, anulando determinadas situações, mas se você tiver fundamentado, né, as suas ações, cara, não tem que se preocupar. Só é dor de cabeça, é chato, mas infelizmente é a profissão que a gente escolheu, certo? Beleza? Então, trouxe aqui para vocês uma outra coisa que eu acho importantíssima, velho, sobre esse tema. Fala de dois. Oh, você tá aí, meu irmão. Então, tá, eu tô contando aqui história de polícia pra galera. 22, Tenente Rocha Rodrigues, camarada sensacional da minha turma aqui. Vou trazer ele um dia aqui para falar de direito penal na prática para vocês, ocorrências das mais variadas situações. Foi comandante de pelotão de Rotan, está na Ceilândia hoje. Um abraço, meu amigo. Fique com Deus. Vamos falar aqui sobre o crime de abuso de autoridade. Tá? Professor, não tem um crime de abuso de autoridade que configura a violação de domicílio, né, que diz respeito à violação de domicílio? Tem. Mas presta atenção, para configurar abuso de autoridade, você tem que observar duas situações. Tá? A primeira delas está lá no artigo 1º. Tem que estar demonstrado o dolo específico, certo? Que consiste em quê? Em uma finalidade do agente de prejudicar alguém ou se beneficiar, ou então ele entrou por mero capricho pessoal, beleza? Ou beneficiar terceiro. Se não está configurada essa situação, você já faz o dolo específico, beleza? Segundo ponto, diz respeito à entrada em domicílio, certo? Do artigo 22, que é o crime de entrar astuciosamente, clandestinamente ou à revelia da vontade do morador, certo? Configurando abuso de autoridade. Beleza? Um crime, pena de 1 a 4 anos. Ocorre que, parágrafo 2º desse artigo, ele fala o seguinte, está na tela de vocês, não haverá crime quando o ingresso for para prestar socorro ou quando houver fundados indícios que indiquem a necessidade de ingresso em razão de flagrante delito. Presta atenção, ele não fala que tem que ter o flagrante. Ele não fala que tem flagrante. Vamos supor uma questão discursiva. Novidade, tá, para vocês, pessoal. As nossas questões discursivas aqui de provas está quase acabando. Né? A gente já fez 7 aqui, né? Deve ter mais umas 4, 5 ali para a gente trabalhar, mas vai ter um momento que eu vou começar a trazer questões hipotéticas para vocês. Imagina a seguinte situação. Tem um celular apitando, um localizador, um celular que foi furtado, num lote, certo? Num lote lá com uma casa. Beleza? Crime de receptação, o celular foi furtado outros dias, ou dias atrás. Beleza?
policiais resolvem ingressar no domicílio. Chega lá, meu irmão, revira a casa toda, não acha o celular. Pergunto, houve crime de abuso de autoridade? Eles ingressaram pode ser até a noite, tá? Durante a noite, sem mandado judicial, a revelia da vontade do morador. Só que havia o quê? Fundados indícios do crime de receptação. Certo? Estava lá o localizador, apitando, não sei o quê. Não houve crime de abuso de autoridade. Ademais, não tinham dolo específico, eles não entraram para se beneficiar, para beneficiar terceiro, ou por mero capricho pessoal. Eles entraram, né, pautado no escrito do dever legal. Ah, ok, não tinha um flagrante. Mas a lei fala que não tem crime quando tem o quê? Fundados indícios que indicam a necessidade de ingresso em razão do flagrante delito. Ela não fala que tem que ter um flagrante delito. Beleza? Não haverá o crime se houver fundados indícios. Então, isso aqui é muito importante quando nós falamos de ingresso forçado no domicílio nas hipóteses de flagrante delito. Beleza? Então, a gente encerra aqui o tema, tá, da primeira questão. Falando do conceito de casa para fins condicionais, certo? Ele é mais amplo que o conceito de domicílio previsto no Código Civil. Falando das hipóteses que autorizam o ingresso no domicílio, ainda que sem o consentimento do morador. E todas as hipóteses que foram trabalhadas na questão foram legítimas. Então, eu poderia colocar, olha, todas as hipóteses, né, dos ingressos forçados dos policiais foram legítimas, foram pautadas na Constituição. A primeira delas envolve um mandado judicial. A segunda tratava-se da possibilidade de entrar em domicílio em virtude de um desastre, afinal, tinha indícios de um incêndio. A terceira delas tratava-se de prestar socorro. E a última, a entrada no domicílio, foi com consentimento do morador. Aprofundamos o tema, falamos ainda de ingresso forçado no domicílio, né, falando da cassação daquela decisão do STJ, e que era necessária a filmagem, né, o consentimento do morador. Isso aqui foi superado já pelo próprio STF. Falamos da decisão do STF, do caso que não estava na questão, que era a hipótese de ingresso no domicílio nas hipóteses de flagrante delito. Certo? Está aqui no material de vocês também. E falamos sobre o crime de abuso de autoridade. Certo? Crime de abuso de autoridade. E no artigo 22, que não haverá crime quando houver fundados indícios que indiquem a necessidade de ingresso em razão do flagrante delito. Beleza? Então, tudo isso em uma questão da prova discursiva da PM de Santa Catarina, prova oficial. Agora vamos para a segunda questão. O tema da segunda questão é responsabilidade civil do Estado e a atuação policial. Vamos ler aí a nossa segunda questão. Marcelo, jornalista, foi incumbido de cobrir as manifestações dos metroviários em busca de reajuste salarial. Havia no local um espaço destinado a jornalistas, delimitado por meio de cordões de isolamento. As manifestações ocorriam pacificamente, até que, em dado momento, começaram confrontos entre policiais e manifestantes. Senhores, eu já não gostei desse anunciado, tá? O confronto não começa pelos policiais. Então, não começa a tirar tiro de elastômero, né? Chama aqui de bala de borracha, né? Ao seu bel prazer. Ele só atua informando. Mas, sim, quando, né, os manifestantes demonstram, reagem com violência, certo? Dentro de uma manifestação. Mas beleza. Passado, superado essa parte do iniciado, temos aqui, então, que começaram as manifestações, foram lançadas garrafas com os policiais que reagiram. Tá? Trabalho aqui. Foram lançadas garrafas com os policiais que reagiram com balas de borracha em todas as direções. Marcelo, mesmo tendo permanecido no cordão de isolamento, sem qualquer participação no conflito, foi atingido por uma dessas balas de borracha no olho esquerdo, tendo perdido parcialmente a visão. Beleza. No espaço dessa situação, disserte, com fundamento na Constituição Federal e na jurisprudência do STF, acerca do cabimento da responsabilidade civil do Estado em decorrência dos danos sofridos pelo Marcelo. Aborde no seu texto elementos atinentes à caracterização da responsabilidade civil do Estado e à teoria adotada, via de regra, pelo ordenamento. Você tem 3 pontos aqui que ele quer que você trabalhe, certo? Primeiro, a situação concreta. Existe responsabilidade civil do Estado pelos danos sofridos pelo Marcelo? Você vai ter que responder isso. Segundo, quais são os elementos que caracterizam a responsabilidade civil do Estado? Onde maior pontuação. E terceiro, qual é a teoria adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro? Via de regra. Beleza? Então, vamos trabalhar aqui. Essa questão, senhores, ela é a reprodução de uma jurisprudência do STF. Bom,
É um caso concreto, está lá no informativo 1021, beleza? Então vamos lá. Primeiro, vamos responder o primeiro item, né, da nossa questão. Se, no caso concreto, o Estado é responsável, certo, por indenizar o jornalista nesse caso. O que a decisão traz para a gente? O que vocês colocam? Olha, segundo a STF, o Estado responde objetivamente pelos danos causados ao profissional de imprensa, certo, que foi ferido durante a cobertura jornalística em uma manifestação pública, desde que, né, o jornalista não tenha descumprido ostensivamente ou claramente a advertência quanto à entrada, né, às áreas em que ele não poderia acessar. Foi o caso concreto aqui. Porque você vai ter nesse informativo, nesse caso, duas situações. Uma que o jornalista foi ferido porque ele atendeu às orientações dos policiais, ficou na área reservada e mesmo assim foi ferido. O Estado respondeu objetivamente, teve que indenizar o jornalista. Agora, tem um caso que foi afastado da responsabilidade civil do Estado, certo? Por quê? Porque o jornalista, ele descumpriu a orientação da polícia. Ele descumpriu as orientações da polícia, saiu da local de isolamento, certo? Foi para o meio do conflito, e aí sofreu dano. Nesse caso, né, o STF entendeu, não, aqui houve culpa exclusiva da vítima. Ela se colocou numa situação de perigo, certo? Voluntariamente, descumprindo as orientações. Então, toma cuidado. Mas nesse caso aqui, na nossa questão, não. O cara, um jornalista ficou no local, certo? Cumpriu rigorosamente o que foi determinado e mesmo assim sofreu dano. Nesse caso, então, o Estado responde objetivamente. Beleza? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo o STF, o Estado responde de uma forma objetiva, ou seja, independe de dolo ou culpa dos seus agentes, pelos danos causados ao profissional de imprensa que cumpre, certo, as regras de permanecer no local de segurança, né, e mesmo assim sofre alguma lesão, que foi o caso concreto. Segunda hipótese, quais são os requisitos da responsabilidade civil do Estado? Você já poderia responder, né, respondendo a terceira. A teoria adotada no Brasil, no ordenamento jurídico brasileiro, em relação à responsabilidade civil do Estado, é a teoria do risco administrativo. Ou seja, o Estado responde de maneira objetiva pelos danos causados pelos seus agentes. Ou seja, independe de dolo e culpa. Para isso, né, deve estar presente o dano causado, certo? Uma ação ou uma omissão de um agente estatal. Tem que ter um nexo causal entre o dano sofrido, certo? E a ação do agente, ação ou omissão do agente. E o último requisito é não há nenhuma causa que exclua a responsabilidade do Estado. Quais são essas causas que excluem a responsabilidade do Estado? Que a gente tem que ficar atento também. Não está no objeto da questão, mas que você, para enriquecer o seu texto, você poderia colocar. Caso fortuito, força maior, então eventos da natureza, por exemplo, né, se ficar comprovado que não houve nenhuma omissão estatal, né, de prevenir aqueles eventos, não cabe falar em responsabilidade civil do Estado. Culpa exclusiva da vítima, foi o caso que eu falei, o jornalista, ele é o segundo caso que foi usado esse paradigma aqui do STF. O jornalista deveria ficar numa área de segurança, certo? É, ele, ele deveria ficar na área de segurança, mas ele descumpriu, né, ostensivamente as normas. O meu amigo Rodolfo Gil, estou te esperando aqui também, tá? Meu amigo está vindo aqui também para passar as férias juntos. Obrigado pela participação. Irmão, se você que está assistindo a gente aqui, quer saber de direito tributário, né, não é uma matéria que está no nosso concurso, mas se você tem curiosidade de saber sobre o tema, segue esse camarada aqui, professor Rodolfo Gil, advogado tributarista, sensacional. Um abraço, Luiz. Nos honra aqui com a sua presença, beleza? E, por último, a culpa exclusiva é de terceiro, certo? Se o dano causado pelo, pelo agente estatal, certo? Não foi é, responsabilidade dele, mas sim exclusiva de um terceiro, também não cabe falar em responsabilidade do Estado. Beleza? Então, assim, responsabilidade objetiva não é absoluta, tá, pessoal? Ela independe do ou culpa, mas ela não é absoluta. O Cadu trouxe também alguns casos de que adotam a teoria do risco integral. Muito bem lembrado. É o caso do terrorismo e dano nuclear e danos ambientais. Tá?
Então, a questão ainda até trouxe, né, Cadu, ali, via de regra, qual é a teoria adotada pelo ordenamento jurídico. Então, qual é a teoria adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro quando a gente fala de responsabilidade civil do Estado? Teoria do risco administrativo. Excepcionalmente, pode ser adotada a teoria do risco integral. Em quais hipóteses? Dano nuclear, dano ambiental, certo? E terrorismo. Beleza? Então, essas são as hipóteses de responsabilidade. Aí, independe de culpa exclusiva da vítima, culpa do terceiro, é de risco integral, o Estado vai responder, certo? Ainda que presentes essas hipóteses que, na teoria do risco administrativo, configurariam como causas excludentes de responsabilidade. Tranquilo? Questãozinha muito boa. Quem foi que pediu foi a Thaís, né? Ele tinha perguntado. Questão boa, questão tranquila, mas que, cara, se alguém tivesse lido o informativo nessa decisão aqui, ela saberia. Mas é uma questão, mais uma vez, reforço para vocês. Cara, tá se preparando para o oficial, tem que dominar esse tema aqui, cara. Responsabilidade civil do Estado em atuação policial. Sobretudo em atuação em manifestação. Inclusive, tá? Assunto recentíssimo, o... não tem nada a ver com a ação penal, tá bom? Ação civil pública. Ação civil pública. O inquérito civil que estava apurando a responsabilidade, né, por improbidade administrativa dos comandantes das polícias militares, do secretário de Segurança Pública, à época, do governador Ibanez, a respeito dos danos ocorridos no dia 8 de janeiro, a ação civil pública, né, não foi promovida. O inquérito concluiu que não houve dolo ou culpa, certo? Que eles tomaram todas as medidas necessárias para evitar o que, o que aconteceu no dia 8 de janeiro, né? Que há responsabilidade da União, no caso concreto, estou falando da decisão do arquivamento do inquérito civil no âmbito civil, a responsabilidade patrimonial, certo? Foi afastada desses agentes públicos, beleza? É diferente da ação penal, né? Que está correndo lá no STF, beleza? Tem a ver com o nosso tema, né? É um tema recente, é um tema que eu oriento que vocês estudem, beleza? Pessoal, vamos para a próxima questão. Próxima questão sobre interceptação telefônica, crime de extorsão e a prisão temporária, beleza? Vamos dar uma lida na questão. Terceira questão. Rosa, eita, Rosa, olha só que coincidência. Entrou aqui a Roseira, minha aluna, uma das primeiras alunas, minhas primeiras mentoradas, tá? Seja bem-vindo, minha amiga. Bom que você está aqui. A Rosa, não foi essa Rosa, minha aluna, tá? A Rosa aqui da questão. Ela foi indiciada pela prática do crime de extorsão, crime do artigo 158, que é previsto pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa. Durante a investigação, a autoridade policial requereu a interceptação das comunicações telefônicas de Rosa, sob o fundamento que não era possível obter a prova por outro meio, e representou pela prisão temporária, com o intuito de assegurar a futura aplicação da lei penal. O juiz indeferiu o pedido de interceptação telefônica sob o justificativo que o crime não preenche requisito legal e decretou a prisão por prazo de 30 dias, acolhendo a fundamentação do delegado. Vamos lá. Mesma coisa aqui. Questão discursiva, dividida em 3 tópicos. Orientação, minha orientação, como responderia? Diretamente. Porque eles falam assim, disserte, né? Tudo mais, cara, mas responde o tópico direto, cara. Certo? Às vezes, assim, com todo respeito, cara, com professores excepcionais de redação, cara, professor Curirim, professor Hans, cara, os caras ensinam a fazer um esqueleto de dissertação, que você, sabendo um pouquinho de cada tema ali, você coloca, mata a pau. Questão discursiva, né? Nesse caso aqui, para a prova de oficial, para a prova de delegado, não é bem assim, velho. Você tem que saber o tema, você tem que saber, né, o fundamento legal, o jurisprudencial, buscar na Constituição, às vezes, algum tema. Então, não, não dá para tirar um coringa da manga para qualquer questão. Não é bem assim, beleza? Então, vamos lá. Respondendo diretamente. A primeira questão é: o crime de extorsão admite interceptação telefônica? Quais os requisitos legais para autorização dessa medida? Aqui, pessoal, assim, lógico, vai estar no seu edital essa lei 9296 de 96, mas, cara, a interceptação telefônica tem sido um meio de obtenção de prova, né, um método de investigação cada vez mais em desuso
quê? Porque quem mais utiliza, né, a linha telefônica comum, né? Geralmente vai utilizar, o cara que é criminoso, ele utiliza o WhatsApp, que tem criptografia de ponta a ponta, que não é possível decodificar as mensagens. Então, a dinâmica tem sido essa, né? Então, para obter a prova, está sido mais eficiente, né? Mais eficaz aprender por celular. Aprende o celular, extrai os dados que tem lá, e aí consegue, né, obter as provas que precisam de investigação criminal. Mas, enfim, vai estar no seu edital e a gente tem que conhecer, então. Quais são os requisitos da interceptação telefônica? A lei, na verdade, ela traz requisitos negativos. Ela fala, olha, não cabe interceptação telefônica quando? Olha, se não tiver indício de autoria ou participação, não pode interceptação telefônica. Se a prova pode ser obtida por outros meios, também não pode. E a pena, certo? O crime, se for apenado somente com detenção, também não cabe interceptação telefônica. Então, cuidado com isso aqui. Cuidado que na lei, lá no artigo 8º A, fala de gravação ambiental. Certo? A gravação ambiental tem outro requisito, certo? Que é da pena de maior que 4 anos. Beleza? Aqui não. Para interceptação telefônica, o crime tem que ser apenado com reclusão. Se for apenado com detenção, ou se for contravenção penal, né, apenado com prisão simples, não cabe interceptação telefônica. Beleza? Então, os requisitos que a lei traz são negativos. E o crime de extorsão, no caso concreto, ele admite, primeiro. O caso concreto admite a interceptação telefônica. A decisão do juiz foi equivocada. Porque extorsão, a pena de 4 a 10 de reclusão. Ele fala na questão que não tinha outro meio, né, de obtenção de prova disponível. E, além disso, havia indícios razoáveis de autoria da Rosa do crime de extorsão. Então, preenchia os requisitos para interceptação telefônica. Beleza? A Thaís pergunta de novo, professor, é para responder em formato de redação argumentativa, introdução, desenvolvimento e conclusão, ou pode ser respondido com uma simples pergunta, não, com uma simples resposta, né, Thaís? É o que eu estava falando. Eu prefiro as questões discursivas por conta da restrição de linhas. Uma questão dessa aqui, que aborda 3 tópicos, né? Você tem 30 linhas para discorrer, você tem 10 linhas para discorrer cada um deles. Parece muito, mas quando você vai botar no papel, por isso que eu oriento vocês. Testem, né? Meus alunos da mentoria lá, cara, quem faz a questão discursiva aqui, me manda, eu dou feedback. Falo, ó, velho, cuidado, que ó, você enrolou demais aqui, sobrou um pouquinho só de espaço para falar do último item. Às vezes você não ia conseguir a pontuação total do último item, porque ficou divagando. Eu, às vezes, tá, pessoal? Pego as minhas provas discursivas, né, do Goiás, a última, fiz agora na de São Paulo, depois vou dar uma lida, falei, caramba. Porque às vezes a gente quer botar mais coisa e vacila nisso aí, às vezes bota informação a mais, né? E acaba tendo pouco espaço para aplicar no último, um dos últimos itens, entendeu, Thaís? Então, por isso que eu oriento, né, que vocês tentem responder diretamente. Que aí você ganha o ponto, né? O examinador ele vai pegar, ele não vai corrigir a sua prova, ele não vai ficar lendo a sua questão, ele vai procurar o que você botou se está no espelho, entende? Então, às vezes você vai fazer um texto muito bem elaborado, com introdução, desenvolvimento, mas, cara, o seu foco é ganhar a gaivota ali, abordar aquilo que está no espelho de correção. Tranquilo? Então, eu prefiro, nas provas discursivas desse modelo, responder diretamente do que construir um texto dissertativo, argumentativo. Mas não é errado, tá, Thaís? Não é errado. Tá? Pode escrever também texto dissertativo. Eu só acho que o risco de você escrever uma dissertação numa questão dessa aqui, você tem um risco de não conseguir responder adequadamente, né, por conta do espaço, todos os tópicos. Se pegar a prova do CFO da PMDF, que foram 6 perguntas, né, qual era a pena, qual era o crime, qual era o justiça da STM, enfim, eram 6 quesitos que você tinha que responder. Cara, se botar no texto dissertativo, dá um pouco mais de trabalho do que você responder diretamente. Tá bom? Então, o primeiro item, o crime de extorsão admite ter sido atacado no telefone? Admite, né? E você tinha que falar os requisitos. Né? É um crime apenado com reclusão, é um crime que, no caso concreto, não, não tinha outro meio de prova, certo? Para obter. Você também tinha indícios razoáveis, né, da autoria da Rosa do crime de extorsão. Beleza? Então, são 3 requisitos.
Aprofundando um pouquinho sobre esse tema, tá, pessoal? Aprofundando um pouquinho sobre esse tema, sobre os requisitos. Não, da infiltração telefônica tá certo. Vamos falar aqui agora da prisão temporária, né? Prisão temporária. Bem-vindo, bom dia, meu amigo Rafael, professor Rafael Vale, parada sensacional. Abriu minhas portas lá no Direção Concurso. Seja bem-vindo aí, bom dia, bom carnaval, meu amigo. Fica com Deus. A segunda pergunta é essa aqui, ó. Admite-se prisão temporária em relação ao crime praticado por Rosa? No caso, a fundamentação de decretação da prisão foi acertada? E aí, vamos ver agora se cabe prisão temporária para o crime de extorsão. Beleza? Pessoal, presta atenção. Prisão temporária. Qual é as suas peculiaridades? É uma prisão que só cabe no curso da investigação criminal. Ou seja, após o recebimento da denúncia, não há de se falar em prisão temporária. Certo? Trabalha com outras, com a hipótese da prisão preventiva, também a prisão cautelar, né? Antes da condenação definitiva, que tem os requisitos lá no Código de Processo Penal. A prisão temporária é diferente. Os requisitos dela estão numa lei especial, tá bom? E quais são esses requisitos da prisão temporária? Quando imprescindível para as investigações, tem um inciso segundo que fala, quando não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários. E, por último, quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na lei penal, de autoria e participação num rol de crimes. Então, basicamente, senhores, por que eu botei em itálico aí essa questão da residência fixa? Porque a gente vai ver que o STF superou esse, esse requisito legal. Ele pode aparecer na sua prova objetiva, tá? Mas é importante que você conheça essa decisão do STF a respeito da prisão temporária. Tá bom? Então, basicamente, o requisito é imprescindível para a investigação do inquérito e tem fundadas razões, certo? Que o indivíduo, fundadas as razões que o indivíduo é autor ou participou de um rol de crimes, beleza? Um rol de crimes que estão previstos na legislação. São só crimes hediondos? Não. São crimes graves, a maioria deles são crimes graves, mas não são só crimes hediondos ou equiparados, beleza? E a extorsão está no rol dos crimes que admite prisão temporária. Então, a primeira pergunta dele lá, a segunda pergunta, admite prisão temporária para o crime de extorsão? Admite prisão temporária para o crime de extorsão, conforme, se você não precisa lembrar o número da lei, se a prova não tem consulta, conforme a lei que rege a prisão temporária, tem que lembrar que a prisão temporária está fora do CPP, né? Conforme a lei que rege a prisão temporária, é possível prisão temporária para o crime de extorsão, certo? E a fundamentação foi correta. A fundamentação da prisão temporária foi correta. Ora, é um crime que você tem indício, né, de participação, de autoria, né? Afinal de contas, ela foi indiciada, né, pelo crime de extorsão. Está na fase de inquérito, certo? Então, foi uma prisão fundamentada no curso de uma investigação policial, em que tem fundadas razões da autoria de Rosa no crime de extorsão. Então, cabe prisão temporária. Beleza? Eu só quero que vocês fiquem ligados nessa decisão do STF, porque ela trouxe novos requisitos da prisão temporária. O que aconteceu? Foi, certo? Foi impetrada uma ação direta de inconstitucionalidade pelo TDT e pelo PSL, dois partidos, falou o seguinte, cara, a prisão temporária é uma prisão no curso de investigação que tem requisitos muito mais brandos do que a prisão preventiva, que também é uma prisão cautelar. Então, a alegação era essa. E a prisão temporária realmente era meio que banalizada, né, segundo a tese. Né? Bastava estar na investigação, tá no curso de inquérito, o delegado representava a prisão temporária e estava preso. Né? O STF trouxe parâmetros um pouco mais rigorosos para a prisão temporária. Tá? Quais são esses requisitos mais rigorosos? Dois deles já estavam lá na, na lei. Né? Imprescindível para as investigações, fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes que está no rol da lei da prisão temporária. Mas o STF trouxe mais três requisitos novos, tá? Mais três novos requisitos da prisão temporária. Tem que estar justificado por fatos novos ou contemporâneos. O que é isso? Não cabe uma prisão temporária, por exemplo, uma investigação, um inquérito está aberto de um crime que aconteceu 3, 4 anos atrás. O cara, né, cometeu um crime
há 3, 4 anos atrás, né, o inquérito está instaurado agora, faz um pedido de prisão temporária. Beleza, está no curso de investigação, tem fundadas razões de autoria e participação, mas não tem justificativa em fatos novos ou contemporâneos. Segundo, tem que ser adequada à gravidade do crime, à circunstância do fato e às condições pessoais do iniciado. Então, tem que demonstrar também esse requisito subjetivo em relação ao autor. Olha, o iniciado, né, tem maus antecedentes, já se envolveu em outras infrações penais, tem indício que ele integra, sei lá, uma facção criminosa, tem que demonstrar isso, e a gravidade concreta do crime. Isso aqui eu não gosto desse requisito, mas, na minha opinião, não vale. Tem ele. Porque, cara, como que alguém vai afastar uma prisão temporária de alguém que está envolvido no crime de homicídio? Fala, não, o crime não é concretamente grave. Tráfico de drogas, crime equiparado a hediondo. Como é que ele não é concretamente grave? Mas está aqui como requisito do STF, tá? Então, fatos novos ou contemporâneos, gravidade concreta do crime, condições pessoais do iniciado e tem que demonstrar que não existem outras medidas cautelares suficientes. Então, não cabe medidas cautelares diversas da prisão, certo? Seriam ineficazes para a investigação policial. É a última, vamos dizer assim, é, a última circunstância, a última possibilidade é essa, a decretação da prisão temporária. Então, são esses 3 novos requisitos da prisão temporária, tá? Que o STF trouxe para nós, beleza? Se você quisesse abordar nessa questão, com certeza você ganharia pontos. Então, o crime de extorsão cabe prisão temporária no caso concreto, porque não haveria outro modo, né, conforme foi demonstrado pela autoridade policial, de obter essa prova. Ademais, há indícios razoáveis de autoria do crime de extorsão honrosa. Cabe ressaltar que o STF trouxe, né, novos requisitos para a prisão temporária, semelhantes àqueles da prisão preventiva, ou seja, tem que estar justificado por fatos novos e contemporâneos. As condições pessoais do indiciado justificam a medida e não há outra medida cautelar possível para o caso concreto. Beleza? Cara, ganharia gaivota pontos máximos aí nessa questão. Beleza? Vamos para a última pergunta. A prisão temporária decretada foi adequada? O prazo da prisão temporária? E aí, meu irmão? Era lembrar a lei seca, né, velho? Lembrar a lei seca. Qual o prazo da prisão temporária? Segundo a lei da prisão temporária, o prazo é de 5 dias, certo? Um despertador aqui tocando. O prazo da prisão temporária é de 5 dias, beleza? Prorrogável, certo? Prorrogável pelo mesmo período em caso de necessidade, certo? Em caso de necessidade. E lá na lei dos crimes hediondos, ela vai falar o seguinte: nos crimes previstos, né, neste artigo, ou seja, crimes hediondos ou equiparados, o prazo é de 30 dias, beleza? O prazo é de 30 dias. O que o juiz falou? Decretou a prisão por 30 dias no crime de extorsão. Foi adequado? Não foi. Por quê? Porque extorsão não é equiparado ao hediondo. Então, aqui você tem que lembrar o prazo da prisão temporária e lembrar que extorsão não é crime hediondo. Tá? Responder que, olha, o prazo da prisão temporária, o fundamento foi ok, mas os prazos da prisão temporária não foram, não foi adequado, certo? Quais são os crimes hediondos relacionados à extorsão? A extorsão mediante sequestro, né, em todas as suas modalidades, e a extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, certo? Aquele sequestro relâmpago, né, que a gente vulgarmente chama, que é o artigo 158, parágrafo 3º, beleza? Estes são crimes hediondos. Aí sim, cabe prisão temporária, né, de 30 dias, prorrogáveis também, beleza? Por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade. Então, respondemos aqui a última questão, certo? Revisando. Cabe interceptação telefônica no crime de extorsão? Cabe. Por quê? Porque é um crime que é apenado com reclusão. No caso concreto, era um crime em que tinha indício, estava na fase de investigação e tinha indício, né, de autoria, então, rosa na prática desse crime. Beleza? E não havia outro meio de obter a prova. Segundo, admite prisão temporária por crime de extorsão. Já falou que aí agora já era sobre prisão temporária, a gente falou que cabe prisão temporária por crime de extorsão, certo?
Falamos dos requisitos da prisão temporária, os que estão previstos na lei, que é autoria, né? Fundadas razões, que é autor de um crime ou participou de um crime que está no rol da lei temporária. Falamos do requisito de não possuir residência fixa, que esse requisito, né, foi afastado pelo STF. Não dá para fundamentar uma prisão temporária simplesmente porque o cara não tem residência fixa, né? Mas, como está um requisito na lei, né, em prova objetiva, se ele aparecer na sua prova objetiva, você pode marcar verdadeiro, né? Se não tiver nenhuma ressalva sobre jurisprudência. Falamos dos requisitos que o STF trouxe, né, mais 3 novos requisitos para a prisão temporária. E, por último, era sobre o prazo da prisão temporária. Você tem que lembrar que para crimes que não são hediondos ou equiparados, o prazo é 5 dias. Para os crimes que são hediondos ou equiparados, o prazo é 30 dias. Ambos os prazos são prorrogáveis. E aqui, no caso concreto da nossa questão, o juiz decretou uma prisão por 30 dias, né? Então, ele extrapolou o prazo previsto, porque extorsão, presta atenção, extorsão não é crime hediondo. A extorsão qualificada pela restrição de liberdade ou a extorsão mediante sequestro, aí sim, são crimes hediondos. Beleza? Pessoal, ficamos aqui com o nosso café com o professor Ricardo Ziegler. Tivemos aí um pouquinho mais de 1 hora de aula. Agradeço a participação de todos, tá? O pessoal que está aqui ao vivo acompanhando, né? Muitos sempre marcando presença, Cadu, deixa eu ver, quem mais? Cadu, Fernando, Gabriel, beleza? O Léo, a Tuane também está sempre aí. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela participação. Espero que tenham gostado da aula. Espero que tenha sido útil, certo? Que tenha enriquecido os seus conhecimentos. Que hoje, você lendo essa questão da prova da Polícia Militar de Santa Catarina, vocês consigam desenvolver melhor um texto sobre esses assuntos, né? Lembra que eu falei para vocês? Para fazer questão discursiva, certo? O importante é vocês lerem bastante, né? É como se fosse. Eu gosto muito dessa analogia, né? Não tem um life do videogame lá, né? Quanto mais você preencher o seu life, quanto mais informação, conhecimento você tiver, mais facilidade você vai ter para escrever, certo? E aí, informação, conhecimento, a gente adquire dessa forma: é lendo, é ouvindo uma aula, né? É trabalhando esse tópico constantemente, que não adianta, velho. Se você, beleza, viu aqui, pô, requisito de responsabilidade civil, bacana. Cara, se você deixar para ver isso aqui só daqui a 8 meses, meu irmão, você não vai lembrar, tá? Então, tem que praticar. Os alunos que estão aí ao vivo, o aluno que está na mentoria, meu irmão, se quiser fazer a questão, se possível, me mandar para eu dar um feedback, não tem problema. Eu não vou corrigir igual a banca, mas vou te dar, sim, uma orientação sobre uma melhor forma de escrever as questões. Beleza? Não deixem de praticar, tá bom? Segunda-feira de carnaval, todo mundo aqui firme no papiro, bloquinho da discursiva para o oficial da PM. Muito obrigado mesmo. O pessoal mandou mensagem aqui. Valeu, valeu, valeu. Ah, Gustavo, meu irmão, seja bem-vindo, primeira vez por aqui. Convida a galera, tá bom? E valeu, é foda. Bloquinho dos exílios. Deixa aí. Vinícius, falou, pessoal. Boa semana para todos. Fiquem com Deus. Ah, semana que vem, tá, pessoal? Semana que vem, essa prova de novo. Vamos corrigir a questão 4, que é de penal militar. Meu irmão, não tem como. Prova de oficial PM tem que estar voando em penal militar. Beleza? Tem que estar muito bem em penal militar, a gente vai falar sobre ela. E o texto discursivo fala sobre a ordem pública, que também é um tema importantíssimo para vocês dominarem, já que estão se preparando para a carreira de oficial. Valeu? Então, até segunda que vem, dia 19, nesse mesmo horário, nesse mesmo local. Fernanda, só para os alunos da mentoria, tá? Aqueles que solicitam, a gente manda a aula depois, beleza? Sobre a mentoria, né, em breve, muito em breve, estaremos lançando aí uma nova turma, um novo formato, com algumas novidades. Vai ser ficar sensacional, né? A gente vai anunciar primeiro para os alunos, né? Vamos abrir as vagas primeiro para os alunos que já estão, depois vamos abrir para geral, tá bom? Tenho certeza que vai enriquecer bastante a tua preparação, beleza? E muito obrigado pela presença, Fernanda, e todos os demais aí, Gustavo. Um abraço.